convivência e esse processo de aperfeiçoamento das instituições, da democracia e da economia. Eu quero concluir dizendo que eu acho que eu nessa altura do campeonato, eu me considero um reformista radical. Eu acho que nós precisamos estar o tempo inteiro numa perspectiva de reformar as instituições da sociedade, da democracia, as instituições que regulam o mundo da economia, o mundo do investimento, o mundo dos negócios, e nós temos um longo caminho a percorrer em direção a uma sociedade mais justa, desenvolvida, com inserção internacional altiva, soberana, competitiva. E esse desafio é compartilhado também pelos demais países dos BRICS, e isso, de certa maneira, nos coloca no mesmo barco, muito embora as agendas em cada um desses países sejam, não tem exatamente o mesmo equilíbrio, os vários assuntos, né? Mas eu vejo com otimismo as perspectivas de cooperação do lado econômico, do lado comercial, apesar das ressalvas que fez aqui o Pedro em relação, particularmente, às relações Brasil-China, a discussão sobre desindustrialização do Brasil, os problemas cambiais, colocam na mesa a discussão sobre se nesse mundo de hoje e nessa situação os controles de capitais não sejam inevitáveis. O Stiglitz anda defendendo essa tese recentemente na imprensa internacional, né? De qualquer forma, eu acho que existe uma agenda de cooperação e de interação com os países dos BRICS, que o saldo, para mim, é extremamente positivo e otimista. Quer dizer, eu vejo nas relações bilaterais e também de grupo do Brasil com os BRICS, uma oportunidade mais do que uma ameaça, com todas as ressalvas que foram feitas pelos que me antecederam. Muito obrigado. Bom, eu gostaria de agradecer aos nossos 3 primeiros participantes, e antes de passar a palavra para a Liane, eu gostaria só de aproveitar a oportunidade e fazer algumas observações. Eu acho que foi extremamente interessante. Como economista político, eu acho que, de uma certa forma, as 3 apresentações trataram de economia política. Em que sentido? Trataram, de certa forma, em graus diferentes ou em momentos diferentes da relação entre Estado e economia, né? Fazendo um link aqui entre a apresentação da Adriana Bidenur e do Luiz Paulo, a Adriana falou da questão como a política pode prejudicar ou favorecer a educação, né? Que é absolutamente necessária para se constituir um modelo de desenvolvimento. E eu gostaria de mencionar um ponto que eu gostei muito, mas não é suficiente, né? Ela mesma colocou, eu acho muito importante você dizer isso hoje em dia, que não é uma panaceia, né? Geralmente, realmente, hoje houve um certo discurso sobre desenvolvimento que reduz a tarefa de desenvolvimento brasileiro a uma tarefa de educar a população brasileira. É lógico que passa necessariamente por isso, e é importantíssimo, né, do ponto de vista econômico e social, né? A Adriana mesmo falou da escassez de mão de obra que nós estamos passando em alguns setores e como isso vai impactar nos nossos gargalos. Mas não se pode reduzir uma tarefa de desenvolvimento à tarefa de educar o nosso povo, por mais importante que seja. O Luiz Paulo falou da relação entre democracia e eficiência econômica e a crença dele de como, no longo prazo, a democracia recompensa.
né? Há uma convergência entre democracia e eficiência econômica, né? No curto prazo, pode parecer que soluções autoritárias podem ser as mais apropriadas para tocar projetos de desenvolvimento, mas no longo prazo pode-se esperar uma economia, um país mais vigoroso dentro de um regime democrático. Assim como o Pedro da Mota Veiga, fazendo um balanço dos pontos de divergência e convergência, falou das políticas mercantilistas, né, que são políticas de Estado, intervenção estatal no comércio, como isso pode causar atrito entre os BRICS, mas da mesma forma como esse certo nacionalismo também pode uni-los dentro dos regimes internacionais a partir de uma posição política não intervencionista, né, de frear a intrusão, como ele bem mencionou, usou um termo, desses regimes nesses países. Então, nós tivemos abordagens muito ricas e interessantes, mas eu gostaria de frisar, fazer esse link, essa conexão entre política e economia que teve presente nas nossas 3 participações, de altíssima qualidade. E, dizendo isso, eu gostaria de passar para a Liane, pela nossa debatedora, para fazer as considerações e depois a gente passa para as perguntas. Muito obrigada. Eu acho que eu não preciso me alongar do ponto de vista da síntese aí dos temas da mesa, né? Acho que já está bastante claro a convergência da temática, que foi abordada muito bem por todos os palestrantes, com diferentes focos complementares, né? Eu acho que um ponto interessante que eu gostaria de ressaltar é como, por diferentes ângulos, todos apontam em relação a uma discussão da agenda doméstica, né? Seja do ponto de vista político, institucional, seja do ponto de vista do investimento no desenvolvimento humano e social, em particular a educação, seja do ponto de vista do processo econômico de liberalização comercial ou de ganho de voz ativa nos fóruns multilaterais, né? Que foi mais o foco da mesa da exposição do Pedro, né? Então, mas de todas as maneiras, todos, não obstante o objetivo expresso de política externa desses países, no sentido de uma coordenação nos fóruns multilaterais, não obstante esse objetivo, o que a gente observa de fato, tanto pelas realidades econômicas e políticas desses países, e como abordado na mesa, é que realmente a gente tem uma agenda doméstica aí em todos esses países para tratar, né? Eu acho que esse é um tema de pesquisa bastante interessante. A gente vê que, de fato, tanto do ponto de vista, por exemplo, se a gente pegar alguns dados de comércio, que a gente vem trabalhando aqui no núcleo dos BRICS, as iniciativas, por exemplo, de acordos comerciais são muito limitadas entre esses países ainda, se a gente tomar, claro que há razões, né? Tem razões geográficas, razões de complementaridade econômica, mas os acordos de comércio ainda realizados entre os países, por exemplo, se a gente tomar o Mercosul com a Índia ou com a África do Sul, as tentativas de protocolos, né, ainda com a China, são iniciativas que vêm ganhando fôlego do ponto de vista de atitude, né, de ação de Estado, mas resta saber ainda qual de fato é o conteúdo dessas iniciativas do ponto de vista prático, que aí eu um pouco levo na direção da apresentação do Pedro, para o nosso debate, até que ponto nós temos um espaço aí de convergência de fato maior ou não, né, do ponto de vista desses acordos comerciais. Na área de comércio, a gente sabe que a China, principalmente, é o nosso, né, grande parceiro hoje em dia, né, superando grandes parceiros como os Estados Unidos, mas a gente sabe também que a gente tem problemas do ponto de vista de regulação, do ponto de vista de entrada efetiva no mercado desse país, pouca transparência na área de investimento. Nessa área de investimento é uma área, obviamente, muito difícil, né, os dados, inclusive, têm pouca transparência, e a gente tem um campo grande ainda aí a explorar também. E com a Rússia, em particular, eu cito que, ainda que seja um país com o qual a gente vem tido um ganho de comércio, ainda é muito significante, e em produtos onde nós temos
uma posição de liderança, como, por exemplo, na carne, em particular na carne suína, esses são setores onde a Rússia estabelece barreiras sanitárias e fitossanitárias no seu acesso a mercados. Então, a gente tem aí, na verdade, como o Pedro chamou a atenção, quase uma convergência protecionista, né, nesses países. E isso comparado com a ênfase que o Luiz Paulo deu na área de credibilidade de instituições, de projetos de longo prazo, do ponto de vista da transição, né, para economias de mercado, é uma questão aí relevante para a gente pensar, né? Então, eu coloco aí para a mesa esse debate. Bom, obrigado, Liane. Então, a gente abre aqui para participação. Na verdade, bom, nós podemos até ter várias participações. Monde, Cunca, mais alguém na primeira rodada? João? Tá ok. Monde, please. It's not working. I just have two comments, questions. Firstly to Adriana and the second one to Luigi. Adriana, the Indian case study that you shared with us seemed to, at least from where I'm seated, seem to have given the Indian state a lot of credit. Because it seems to me that, to an extent even in Brazil, that the education system seems to perpetuate the elite, in the sense that what we see is that the elite, through the capital human theory and life cycle hypothesis theory, they're able to reinvent themselves and perpetuate the status quo. And the state has been unable to bring the poor in order for societies to have the efficiency, increasing returns to investment. So I got the impression that you were giving the Indian investment education too much credit when you're saying that they seem to be linked to national development agenda. To Luigi, I was looking forward to you talking about a little bit about social inclusion, because I understand that Banco Nacional de Desenvolvimento e Social does have a fund for social inclusion, particularly in the northeast of Brazil. So, given that you do have that fund, has that made a huge impact? Because I think our agenda as economists wanna, within the BRICS context, wanna make sure that as we integrate coordination and all the things that everyone talk about, however, the poor become the center of our agenda, because we can't have a society that's unequal. So I just want to hear your comments, how much have you gone through as a development finance institution in terms of your funding, bringing in the poor, in terms of them accessing opportunities. Sorry, it was a bit long. Apologies. Bom dia. Eu sinto aqui que a partir do debate do BRIC Policy Center, que nós evidentemente estamos fortemente referidos a uma perspectiva de formular e contribuir também, não só para analisar conjunturas, mas também formular proposições. E, então, eu acho que a mesa contribui, eu acho, em torno de 3 pontos. Quer dizer, o primeiro ponto, que inclusive eu queria perguntar ao Pedro, é o seguinte: parte de toda a nossa estratégia, além da divisão do trabalho, quando se trata de comércio, é que nós nos relacionamos aqui com